fazer a marcação da sobrancelha, você usa um pincel fininho ou pauzinho de laranjeiras, né? O primeiro ponto que você vai marcar, você vai pegar o pauzinho de laranjeira, colocar aqui na lateral do nariz, subir com ele, passando pelo canto interno do olho e cortar a sobrancelha. Aí você marca com o lápis o ponto inicial. Alguma dúvida? Então olha aqui, ó. Eu venho com o pauzinho de laranjeiras na lateral do nariz aqui, tá vendo? Ó, ele vem, ele passa pelo canto interno do olho e eu marco o início da sobrancelha. O final da sobrancelha, ele é feito da seguinte maneira: você coloca aqui na lateral, você passa pelo canto externo do olho e marca o final. Alguma dúvida? Então é aqui, ó. Você vem aqui, você passa, você marca aqui. Esses são os dois pontos principais, tá? Agora, eu tenho um ponto que é muito importante, que é o ponto mais alto da sobrancelha, tá? Aí, nesse caso, eu tenho que ter a configuração do rosto. Se é um rosto largo, se é um rosto fino, tá? Então, no rosto fino, o ponto mais alto da sobrancelha vai ser a lateral da íris, tá? Então eu vou marcar, eu vou mandar a cliente olhar para frente, reto, você vai e marca a lateral da íris. Isso num rosto fino, tá? Num rosto largo, o ponto mais alto é o centro da pupila. Então eu marco o centro da pupila e marco o ponto mais alto. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Tá? Então é a partir daí que nós começamos a marcar a sobrancelha. Agora, existem algumas regras, tá? Existem algumas regras que eu também tenho que prestar atenção. O ponto final da sobrancelha, aqui, ele sempre tem que ser mais alto do que o ponto inicial, porque senão o olho cai, tá? Então, quando eu for desenhar ou depilar a sobrancelha, eu tenho que prestar atenção de modo que o final fique mais alto do que o início. Às vezes não dá, né? Então eu vou calcular de forma, às vezes eu tenho que tirar até pelos aqui do final, principalmente quando a cliente tem os olhos caídos. Então eu vou ter que tirar alguns pelos e fazer o final a lápis ou com a sombra. Entenderam isso? Tá? Então nunca se esqueçam que o canto externo sempre é mais alto do que o interno. Isso não quer dizer que não vai ficar assim, tá, gente? Eu tenho que ter uma diferença para poder dar uma levantada no olhar. Rejuvenesce, tá? Outra coisa, o formato da sobrancelha. Eu tenho sobrancelhas que tem um formato arredondado. E eu tenho sobrancelhas que tem um ângulo.
Qual eu devo adotar? Quando eu tenho um rosto fino, no rosto fino prevalecem as linhas retas. Então eu quebro uma linha reta com uma linha curva. Então, por exemplo, se a minha cliente tem um rosto muito magro, muito comprido, o desenho da sobrancelha dela vai ser arredondado. Como também o desenho do bico da boca vai ser arredondado. É aquela boquinha em forma de coração. Não é uma boca em forma de ângulo. O biquinho. Tá? Quando a minha cliente tem um rosto largo, gordo, redondo, a sobrancelha vai ter um ângulo. Porque num rosto largo, redondo, prevalecem as linhas curvas. Eu quebro e o bico da boca vai ser um Vzinho. Vocês estão vendo como tudo começa a se fechar? Tá? Então eu tenho que estar muito atento no desenho da sobrancelha. Muito cuidado, que hoje em dia existe uma série de erros sobre sobrancelha. Assim, cuidado com essas formas. Às vezes você vê mulheres com o acento circunflexo. Isso não existe. Tá? Às vezes você vê mulheres, a gente chama a sobrancelha de copo, assim, redondinha. Tá? E às vezes, além de redondinha, ela cai no canto externo. Gente, você botou 20 anos no rosto dessa cliente. Tá? E, às vezes você tem cliente que faz a sobrancelha reta. Às vezes você tem cliente que faz a sobrancelha toda para cima. Isso não existe. Tá? Tem um erro também que é muito comum. É a tal da sobrancelha do peixinho. A sobrancelha do peixinho é aquela que tem um bolo no início e que de repente ela faz isso aqui. Isso é muito comum. Isso não existe. Tá? Isso aqui não existe. E hoje, o pior de todos, e eu vejo muita gente que faz design de sobrancelha fazer essa coisa maluca, que é aquela entrada reta aqui. Vocês já viram? Tá? Já viram. Então, tem gente que faz essa entrada reta, faz isso aqui. Isso aqui não existe. O início da sobrancelha, ele é levemente arredondado. Sacaram? Tá? Bom, agora eu vou apagar aqui para a gente ver dois outros itens que são importantes. Da marcação da sobrancelha. Quando você vai fazer a sobrancelha da cliente, tá? Você marca automaticamente esses pontos. O início, o final e o ponto mais alto. Né? Agora, eu aí vou analisar o rosto da minha cliente, novamente. Se a minha cliente tem um rosto fino, preste atenção, se ela tem um rosto fino, eu marquei o início como um rosto oval, mas, na realidade, eu vou trazer essa sobrancelha um pouco mais para cá. Então, eu marquei aqui. Aí, eu trago mais para cá, tiro aqui, porque eu preciso abrir esse rosto. Tá? Eu preciso abrir esse rosto. Então eu tenho ponto marcado do início no rosto oval, mas eu vou tirar os pelinhos de modo que a sobrancelha se afaste um pouco. E no final, eu vou fazer a mesma coisa. Ao invés de ela terminar aqui, eu vou prolongar a sobrancelha um pouquinho mais. Entenderam isso? Entenderam isso? Tá?
Alguma dúvida? Num rosto fino, num rosto largo, aliás, é o contrário. Eu marco o início, tá? E aí eu deixo uns pelinhos para cá. Se não tiver, eu faço, tá? E no final eu marco, mas eu tiro uns pelinhos e trago a sobrancelha um pouquinho para dentro. Tá? Alguma dúvida? Olha, gente, como tem detalhes sobrancelha. Tá? Como tem detalhes sobrancelha. Tá? Então, na sobrancelha, a gente tem essas regras que nós vamos agora colocar em prática. Tá? Então, vocês vão deixar a sobrancelha de vocês crescerem, para ver como ela vai crescer, e durante o curso a gente vai colocando a sobrancelha no lugar. Alguma dúvida sobre isso? Tá? Cuidado também com um outro detalhe, que é a cor da sobrancelha. Por isso é um perigo muito grande quando você altera demais a tonalidade de cabelo, tá? Porque você fica um tipo meio definido. Então a sobrancelha, ela mais ou menos tem que acompanhar um pouco isso. Às vezes você vê pessoas assim que fazem o cabelo claro demais e elas não deixam a sobrancelha não acompanha. Então eu tenho que tomar cuidado. Daí os lápis de sobrancelha. E aí também é importante, gente, olha, lápis de sobrancelha tem que estar escrito no lápis que é um lápis de sobrancelha, porque é uma massa diferente da dos olhos. Quando vocês comprarem, vocês comprem um lápis que esteja escrito lápis para sobrancelha. Tá? Eu gosto muito do Sursil. O Sursil é um lápisinho barato de R$2 que vocês encontram aí. Ele tem de várias cores. Ele a massa é bem seca, é muito boa de se trabalhar, tá? O Sursil. Então eu tenho o marrom claro, que são para mulheres louras. Eu tenho o marrom escuro, que é o que talvez a gente vai usar mais, porque eu uso ele em praticamente todas as mulheres. Até em mulheres morenas, bem morenas, eu vou usar o marrom escuro. O preto eu só vou usar mesmo em peles negras, tá? Em peles negras. E eu tenho o cinza. O cinza também é um clássico. Eu posso substituir o cinza. Eu tenho um cinza claro e tenho um cinza mais escuro. Eu posso usar, quando a mulher usa assim, uma tonalidade no cabelo louro cinza, louro mate, aí eu posso usar o lápis cinza. Eu gosto muito do lápis cinza, tá? E nós temos as sombras. Qual é melhor, sombra ou lápis? Depende. Se você tem, a cliente não tem sobrancelha, e você tem que desenhar uma sobrancelha, o lápis é melhor. Tá? A sombra, ela tem a sua utilidade, mas ela é mais prática quando você vai assim, cobrir uma falha. De repente você pode fazer assim, utilizar o lápis para desenhar e colorir com a sombra. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Gente, olha, fale. E se a pessoa tem nariz largo na hora de medir? Aí, filha, se ela tem um nariz largo, fatalmente ela vai ter um rosto largo. É verdade. Tá? Então, aí no caso, gente, sobre sobrancelha, tudo está dado. Alô? Então isso foi Pérolas de Sabedoria, número 432.837. Tá? E ó, beijo pra vocês.